Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Exu Laionã e hoje a gente vai continuar essa saga falando a respeito de Orixá. No vídeo passado eu estava falando a respeito de Obatalá e agora eu vou falar a respeito do irmão dele. Vamos falar sobre Ogum, o Senhor da Morte. Qual era o seu perfil psicológico, qual é a forma correta que a gente pode olhar o Orixá e entender por que muita coisa aconteceu e o que é que acontece na religião da diáspora. Eu vou aqui e volto já e é logo depois da nossa vinheta. Exu, mensageiro de lá, mensageiro de Fá, é Exu. Muito bem, senhoras e senhores, vocês que já me conhecem, muito obrigado por estar aqui. Para você que está chegando aqui, você nunca me viu, eu me chamo Exu Laionã, eu tenho 30 anos convivendo dentro da religião, eu tenho 23 de iniciado no Candomblé, mais 4 convivendo dentro da tradição iorubá, e hoje eu me considero um sacerdote da tradição. Também sou a Oquequerê dentro do culto de Ifá, ou seja, o que eu estudo não é achismo, o que eu estudo é uma ciência histórica e trago essa informação para vocês. Eu não paro para ler uma apostila comprada em qualquer lugar e tomar isso como verdade. Então toda vez que você vê um vídeo aqui no meu canal, tivemos o maior trabalho de pesquisar, o maior trabalho de averiguar isso e prestar atenção se a informação que a gente está passando vai servir para vocês como verdade. E se a gente erra, a gente quer que vocês botem aqui embaixo, fala aqui embaixo pra gente que não concorda com isso por causa desse tal motivo aqui. Valeu, pessoal. Desde já eu já peço para que vocês sente logo o dedo aí, dê um like, que a gente vai começar o nosso vídeo falando a respeito de Ogum, o Senhor da Morte. Mas para que você entenda por que Ogum é Senhor da Morte, vamos dar aquela velha recapitulada lá quando a gente gravou o vídeo da suposta Gênese Iorubá. E por que suposta Gênese? Nós estamos pegando uma premissa baseada na pesquisa de Gil Ominiro, que também é iniciado para Orixá, é antropólogo e fez essa pesquisa. Então, baseado na pesquisa que ele fez, que virou um artigo que foi lançado na revista Censo, que o link vai estar aqui embaixo, sem mais vocês estão vendo aí. Foi tudo baseado nisso e a gente busca informações também com famílias da Nigéria, com pessoas que têm informações palpáveis que a gente possa trazer para vocês. Então, primeiro, vamos traçar o perfil psicológico de Ogum. Beleza. Em alguns Odus vai citar a presença de Ogum. E eu quero que vocês prestem atenção primeiramente nesse Odu que eu vou recitar para vocês. E a gente está falando aqui do Odu e o Orimeji. Fala de Ogum Oribiti. O Odu diz o seguinte: Ogum Oribiti consultou para o Orimeji quando ele iria se casar, pedindo para fazer determinado sacrifício, para que a sua esposa não fosse estéril. Desde já então, se nós estamos certos na nossa pesquisa, Ogum foi iniciado para o culto Ifá, e se ele estava consultando, ou ele era Babalaô, ou era uma Oquequerê. O que nos resta saber é que época foi essa. Foi na época das invasões, ou foi na época que Ogum começou a cultuar o seu próprio Ori? Bom, subentende-se que quando você vai se iniciar para Ifá, alguma necessidade você tem. Por quê? Por ele ser de família real, já haviam vários babalaôs dentro da sua família. E quando uma família de babalaô aparece, não é do nada. Ela é otorgada pelo rei da cidade onde aquela família é remanescente. Ou seja, quando o Odudua vem do Oriente Médio, ele já traz consigo Exu, Oxumaré, Ossan e principalmente Orúmila, que consulta para a família real. E Orúmila ensina para eles. E obviamente, se Ogum foi nascido de um relacionamento com uma rainha, e a gente está falando aqui de Olokun, que foi mãe de Ogum, que as pessoas confundem com Iemanjá. Olokun teve o Xeremabô, que conhecemos aqui no Brasil como Oxalá ou Obatalá, pariu Ogum, e algumas versões vai dizer que teve um terceiro filho desse primeiro casamento que ela teve com o próprio Odudua. Nasceu também Ocambi, que a gente não vai falar muito aqui na história de hoje. Então, contando esse relato a respeito de Ogum, primeiro traçaremos o perfil psicológico dele. Já sabemos que em Orimeji ele é citado como Ogum Oribiti.
Se ele se tornou babalaô, provavelmente ele tinha uma idade entre 40 a 45 anos de idade. Ele foi criado, né, no seio do conhecimento de Ifá. Porém, toda vez que você se inicia para Ifá, vai aparecer alguns EWOs. E o que são EWOs? Proibições da qual você não pode fazer. Mas vamos lembrar aqui, para que o homem se torne orixá, para que uma mulher tenha se tornado orixá, esse homem deve ter feito fatos fabulosos dentro da história que o tornou, ou que a tornou digna de ser louvada após a sua morte, ou louvado após a sua morte. Falamos então de Oxum, falamos então de Oyá, falamos então de Iwa, dentre outros orixás que não são nem cultuados aqui no Brasil. Mas, via de regra, essa pessoa tinha que fazer algo pela própria comunidade dele, pelo país, e o que ele fez ter uma relevância muito grande dentro da sociedade para que ele fosse merecedor de ser cultuado após a sua morte, ao nível até de ser endeusado como orixá. Vamos lembrar que o orixá Ogum, ele é considerado Irumolé, considerado Origum, porém um Irumolé que viveu na terra. Isso é a parte sacrossanta que os africanos acham que eles vieram do céu. Primeiro vamos traçar esse perfil aqui. Você está em uma cidade onde a tecnologia ela não existe, a informação ela não existe, é tudo de forma rudimentar. De repente aparece um cara com o olho um pouco mais puxado, com a pele parecida com a minha e cabelo diferente de todo mundo que está ali. Esse é o perfil de Odudua, junto com outros povos que parecem muito com ele, de peles diferentes e com a tecnologia diferente. Então, Odudua, quando vem, ele mata o primeiro Obatalá da cidade de Ireifé, conhecida também como cidade Soquê, ou seja, uma cidade que tem morros altos. Se prende esse pequeno detalhe de Soquê, daí você vai entender porque algum Cherokee não existe. Se prende esse pequeno detalhe. Quando ele chega na cidade de Ireifé e ele já mata o primeiro Obatalá, é um resquício muito óbvio, já existem pessoas morando naquele lugar. É o mesmo papo dizer que o português descobriu o Brasil. Mentira, ele só soube que o Brasil existia, porque o índio já estava morando aqui. Então essa usurpação, ela tem que acabar, as pessoas têm que entender. Quando o Odudua vem para o continente africano, já existe africano morando ali. Então não adianta dizer, o Odudua criou o planeta, criou o mundo. Não, o Odudua foi um pai de uma grande dinastia. Por quê? Porque ele traz do Oriente Médio toda a tecnologia de irrigação, de cultivo, de transmigração de leitos de rio, para botar água em lugar que é seco, para trazer fertilidade em um lugar. E obviamente que tudo isso vai ser pautado em nome de deuses, né? Se tem água aqui, agradeçam ao Miotuto. Se tem isso aqui, agradeçam ao Nilé. E claro que os cultos vão ser feitos e são cultos funcionais. Eu não estou aqui dizendo que o orixá não existe. O que eu estou aqui dizendo para você que as energias telúricas existem, são essas energias que nós manipulamos. Mas que os orixás que nós cultuamos, todos eles foram vivos, com exceção dos Irumolés, como por exemplo a Djalá, né? O que moldou as cabeças. É um Irumolé considerado divino, ele não veio para a terra. Os outros que vieram para a terra são considerados Irumolés, ou até mesmo Orixá Origum, orixás de origem. O próprio Ogum é considerado um Orixá Origum. E como é que isso acontece? Porque ele estava lá desde o primórdio. Ele é filho de Odudua. Obviamente vai ser considerado. E o filho também mais diferente de Odudua foi o próprio Oxeremabô, que nasceu com pele albina. Obviamente, imagine que nasce um albino no meio de todo mundo negão. Isso vai ser considerado diferente. E também vai ter um outro precursor de uma grande dinastia. E a gente está falando aqui de Oranian. Obviamente, Oranian não nasceu com um lado vermelho e outro lado branco. Ele tinha vitiligo. E baseando-se nisso, nessas diferenças, nessas anomalias de pele, que também são anomalias neurológicas, falamos então do perfil de Ogum. Todo mundo que se inicia para Ifá vai ser sacado dos seus Odus e suas proibições. Dentre isso, existe um Odu chamado de Iworimeji. Dentro do Odu Iworimeji vai se tratar como Ogum Ribiti, como eu já citei. Então Ogum, em uma época da vida dele, ele realmente foi babalaô. Então ele sabia que ele tinha vários EWOs, dentre eles era o consumo do emu. Por exemplo,
Essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse aô todo retalhado, é na cidade de Ibadan, onde o culto de Ogum é feito com muita seriedade. Vocês vão ver agora imagens de uma iniciação para Ogum, onde o Eregum está todo vestido de vermelho, e observe, os Onilus, que aqui no Brasil a gente chama de Ogã, os Onilus estão segurando ele para que o Ogum não agrida o próprio médium dele, para que você tenha uma ideia. E por quê? Porque na iniciação o uso do Emu é obrigatório para que se evoque Ogum, para que Ogum, a energia de Ogum, torne-se terrena naquele momento. Vai se ofertar o que ele mais gosta, ou seja, é um vício que Ogum tem. Muito provavelmente, antes da iniciação de Ogum para o culto de Ifá, deve ter sido citado para ele, porque ele foi filho de um rei, né? Deve ter sido citado por ele algumas proibições, das quais provavelmente Ogum não cumpria. Então, já sabemos que o perfil psicológico de Ogum não é uma coisa muito normal, né? Se ele toma Emu, ele foge do controle, ele fica violento. Se a gente fosse traçar, fazer uma equiparação de Ogum com um super-herói, ele seria com certeza o Hulk, que o Hulk esmaga, né? E Ogum era disso. Quando Ogum estava sóbrio, ele estava sob conselhos do próprio Exu, que era Babalaô da família. Porque Exu gostava dele, era a obrigação de Exu, como um sacerdote, cuidar da cabeça de Ogum. Isso aqui é uma suposição, isso pode não ser verdade, baseado no meu achismo do que eu estou lendo sobre a história de Ogum, baseado nos Odus. Então, no Odu Yorimeji, vai citar que Ogum, Ribiti, consultou para Yorimeji porque ele queria casar e ele queria que a esposa dele fosse uma mulher muito fértil, e que Ogum sacou para ele alguns Odus que falaram de alguns sacrifícios. Beleza. Agora a gente, traçando esse perfil psicológico de Ogum, a gente vai falar de alguns baques psicológicos que Ogum toma. Quando Ogum atinge uma determinada idade, e vamos lembrar que a sociedade Yorubá naquela época não é o que você conhece hoje como verdade absoluta da sua vida. A gente está falando de uma sociedade que é extremamente violenta e patriarcal, aonde o mais velho manda e o mais novo obedece. Falamos de espólios de guerra, de violência, onde se você não mata, você morre ou você vira escravo, né? E Ogum não ia deixar isso barato, porque ele era filho de um rei, e obviamente qualquer atentado contra os filhos do rei seria contra a nação inteira. Então Ogum tinha que matar para não morrer. Então você acha que Ogum, quando já era iniciado para ele sabia que o EO dele prejudicava, porém o deixava muito forte. Ogum, em suas viagens, na maioria das vezes, ele usava magias à base de Emu para ficar muito forte. Em compensação, perdia a consciência de quem ele era ou até mesmo de onde ele estava. Daí essa fama de matar todo mundo, de ser o Senhor da Morte. Por sinal, existe um ditado urubá que se diz: se você não tem medo da morte, abrace Ogum. Então, observe, não é um orixá simples, não é uma partícula energética que você pode estar brincando com ela. Uma iniciação para Ogum é uma coisa muito séria. Então, o primeiro baque que Ogum toma é quando ele vai invadir outras cidades no Benin e vai trazer um espólio de guerra chamado Lacange. Uma mulher de beleza incomensurável. Não dá para se comentar o quanto Lacange é linda. Supõe-se que Ogum já tinha desposado Lacange antes de levá-la para o castelo. Vamos só relembrar aqui. A gente está falando de uma sociedade extremamente violenta, onde pai não abraça filho, não tem esse carinho de um filho pelo outro, existe o respeito da paternidade. Estamos falando de um rei muito ocupado com muita coisa para dar carinho a um filho. E provavelmente o perfil psicológico de Ogum seja de uma pessoa que tinha essa necessidade e não teve, respondendo assim com toda a violência possível que ele poderia demonstrar para chamar a atenção do pai. Beleza, ele volta com esse espólio para agradar o pai toma Lacange como esposa. Alguns escritores, alguns estudiosos vão dizer que Lacange já estava grávida de Ogum. Outros vão dizer que quem desposou Lacange foi o próprio Odudua. Não importa quem foi o pai, o que importa é que essa criança vai ter sangue real. Se foi Odudua, se foi Ogum, dessa gestação vai nascer um homem mais importante por uma futura cidade a ser fundada. A gente está falando aqui de Oranian, que também será pai de Olufirã, mas isso vai ficar para um outro vídeo, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Vamos voltar para Ogum.
Então Ogum já tomou o primeiro baque do pai dele, que foi perder a mulher que ele gostava. E aí Ogum sai revoltado da cidade de Ireifé e demora quase 20 e poucos anos para poder voltar. Nesse interim que ele sai da cidade de Ireifé, ele vai para a cidade de Oxobô, invade a cidade aonde Moremi habita. Estamos falando da primeira Oxum da história da cidade de Oxobô. Moremi é mãe de Ologum, que mais tarde será conhecido como Logum-Edé. Ele sequestra Ologum como espólio de guerra. Isso era um costume muito comum no século XV e século XVI. Reis da Europa invadirem outras cidades, tomarem as princesas como casamento para garantir uma aliança entre reinados, para que não rolasse a treta de um invadir o outro. Como Ogum não sabia administrar nada, Ogum era o cara para esmagar. Ele entrava, invadia, tomava, pilhava e levava. Ele não era bom administrador. Então ele, com toda aquela revolta no coração, toma aquela criança e garante a cidade de Oxobô com um entroncamento onde vai aumentar toda a sua economia, as irrigações, os gados. Tudo isso vai crescer e vai fazer parte de um grande conglomerado que vamos conhecer futuramente como a nação de Oió. E Oxobô fica muito próxima, certo? Dito isso, Oxum desesperada, a gente está falando da sacerdotisa Moremi, que toda sacerdotisa que cultua Ominhotutu vai receber o nome de Oxum. Daí vem esse negócio, a qualidade de Oxum não é qualidade coisa nenhuma. A Oxum da cidade de Oxobô, que vai ser conhecida como Oxum Oxobô, Moremi, que é a sacerdotisa que vai receber esse título de Oxum da cidade de Oxobô, que é mãe de Ologum, entra em desespero. Como ela trabalha com magia, lembra que eu falei para vocês? Toda mulher que é lembrada, que é citada nos versos de Fá, que é conhecida na história, ela foi responsável por alguma coisa que marcou muito sua comunidade. Como ela era uma Yami dentro do culto de Deleguê e dentro de outros cultos secretos que só movimentam energia de mulheres, ela evoca o espírito de Otutu, que pede para que se faça ebó para matar Ogum. Só que tem um pequeno detalhe. Se ela faz o ebó para matar Ogum, o filho dela morre junto. E Logum some por quase 15 anos na companhia de Ogum. E o que é que você acha que aconteceu daí? Tornou-se uma amizade fraternal de verdade. Nunca houve relacionamento entre Ogum e Oxum. O que houve foi um acerto de guerra, um acerto político de levar o filho dela como espólio e garantir que ela trabalharia em função da prosperidade da grande cidade que estava sendo armada, que foi a grande cidade de Oió, onde juntou várias outras cidades e Oió tornou-se cidade capital. Isso é um fator político histórico. Isso está lá nos anais da própria cidade de Oió, que hoje não é mais no mesmo lugar, hoje é a cidade de Lagos. Mas enfim. Então, ele leva Logum para várias batalhas. Logum vai crescer e vai se tornar tão perverso quanto o próprio Ogum. Ele se torna ambidestro, ele usa 2 facões, ele toma banho de sangue como o próprio pai. Pai porque criou ele, deu muitas amizades, eles riram juntos, eles beberam juntos, eles criaram um respeito muito grande um pelo outro. Daí vem a nossa contestação. Talvez vocês já tenham ouvido um Itã de que depois de algum tempo Ogum volta para casa, que é em Ireifé, a cidade citada do Itã, que está todo mundo usando branco, todo mundo pintado de Efum, e nesse dia, segundo esse Itã brasileiro, não se podia falar por conta de Obatalá. Ogum chega na cidade e ninguém dá atenção para ele, ele mata todo mundo, arranca a cabeça de uma determinada pessoa e percebe que é o filho dele. Ogum desce louco, com os 2 facões na mão, enfia esse facão na terra, que ele desce da cidade alta, que é uma cidade Soquê, e quando ele enfia esses facões no chão, a história vai dizer que o chão abriu e Ogum desapareceu, enfiando 2 facões no chão. E será conhecido como Ogum Cherokee. Não existe. A palavra é Soquê. Ogum Soquê é quando Ogum desce da cidade e faz isso. E mais interessante, que ele faz isso em frente a um leito de um grande rio. Vamos para a versão que a gente aprende dentro dos Odus, dentro da tradição urubá. Quando Ogum volta para casa e Logum-Edé se despede dele e vai visitar a mãe na cidade de Oxobô, ele também invade uma segunda cidade. O Logum invade uma cidade chamada de Edé, onde ele toma essa cidade como espólio de guerra e torna-se o senhor Logum-Oni-Edé, que no Brasil vai ser conhecido como Logum-Edé ou Logum-Edé. Aí, aqui no Brasil, Logum vira uma Barbie.
né? Fica todo cheio de frufru, ele tem olho azul, ele veste roupa rosinha, tem um bocado de coisa, é tudo diferente. Que não é o Ogum Edé que foi criado por Ogum. Aqui ele vira uma Barbie, vira uma coisa diferente, que foge totalmente da realidade da Nigéria, da época da Nigéria, do bioma da Nigéria. Se você parar para observar, sempre foi violento e ainda é um lugar violento, né? Então, o Ogum, quando vem para o Brasil, ele recebe um negócio meio estranho. O Ogum vira andrógeno. As pessoas dizem, é o orixá menino, que velho respeita, é tudo mentira. Ogum não é menininho, Ogum não é andrógeno, Ogum não é bonitinha, não é bonitinho. Ogum é perverso, tanto quanto o próprio Ogum. Se alimenta de comida quente, não se arreia nada frio para Ogum, para Ogum Edé. Mas esse é assunto também para um outro vídeo na sequência que a gente vai falar. Mas beleza. Quando o Ogum volta para a cidade, ele toma a cidade de Edé. E nesse inteirinho, o que aquilo Ogum vai fazer com o próprio Xerimabô? Ogum chega na cidade e toma como susto o seu irmão Oxerimabô sentado no trono, porque o pai dele tinha morrido. O Dudu tinha morrido, tinha mais de 5 anos. Só que ele não tinha como saber, porque não existia o WhatsApp, não existia a carta, não existia a pombo correio, não tinha nada disso que pudesse dar essa informação. Lembre que Ogum fazia tudo isso para chamar a atenção do pai, para ser considerado e respeitado como homem, como um cara que mereceria estar no trono. Então ele tenta ameaçar o irmão. Como Obatalá é tido como o orixá da sabedoria, do equilíbrio, e ele sabe que geraria um grande prejuízo brigando com o irmão, uma briga dentro da família real, isso politicamente seria prejudicial totalmente. Primeiro, ele precisava realmente da presença de Ogum no campo de batalha, porque Obatalá também era um orixá de guerra, mas ele tinha limitações físicas que não deixariam ele ficar embaixo de um sol escaldante. Ele não poderia, ele era albino. Lembra desse pequeno detalhe? Ele não tinha uma visão muito boa durante o dia. Isso prejudicaria ele de forma enorme. E ele precisava de Ogum no campo de batalha. Jogando com a cabeça, foi o que ele fez. Ogum, vamos fazer o seguinte. Você vai ser considerado o senhor da cidade de Ifé. E eu vou fazer uma cidade aqui no fundo, que é a cidade de Irandi. É a cidade onde a gente vai trabalhar com a filosofia, o pensamento, a estratégia. Mas você, meu irmão, será o grande senhor da cidade de Ifé. Daí você vai ter Ogum Oni-Ire, da cidade de Ire-Ifé, o grande senhor da cidade de Ire-Ifé. Em nenhum Odu você vai ver Ogum tido como o grande Obatalá. E por que você não vai ver? Porque ninguém amava Ogum. Por que não se amava Ogum? Porque todo mundo sabia do temperamento de Ogum. Ogum ficou surdo por causa da forja. Porque nos momentos de distração de Ogum, a brincadeira dele era fazer ferramentas para arrancar a cabeça das pessoas. Por isso que quando você vai agradecer a Ogum ou vai pedir alguma coisa para Ogum, você nunca deve falar Ogum Patacori. Você está pedindo para que Ogum arranque uma cabeça. E a personalidade de Ogum é uma personalidade extremamente violenta. Então, quando você conhece esse orixá, você percebe que a gente passou a vida toda tratando Ogum de uma forma totalmente equivocada. Então hoje, que você sabe, tome muito cuidado. Ah, mas será que eu devo botar Dendê no Ibá de Ogum? Se você tem o Ogum assentado pela tradição, o Ibá de Ogum deve passar o tempo inteiro com Dendê. Primeiro, não se sabe qual é o Odu que esse Ogum foi assentado. Se você assenta com o Quequerê, com o Babalaô, que tem permissão para isso, provavelmente ele vai buscar um Odu mais tranquilo para você fazer aquilo, para assentar Ogum, e vale recomendar que você bote muito Dendê. Já falei também da iniciação de Ogum, que é uma coisa bem diferente, quando você vê no Brasil e vê na Nigéria, né? É uma coisa que é uma outra energia, uma outra realidade, né? O que é que a gente tem de grande certeza a respeito de Ogum? Que ele realmente nunca foi amado por conta do perfil dele. Ele sempre foi respeitado porque ele era o cara do cheguei para resolver. Ele ouvia pouco por causa da forja. A brincadeira dele era fazer espada para arrancar a cabeça das pessoas, como eu já citei aqui, né? E ele nunca foi intitulado Obatalá. Prova disso que ele foi o grande Oni-Ire, Ogum Oni-Ire, o senhor da cidade de Ire, mas ele nunca foi Obatalá, porque ninguém queria ele no poder, porque sabia do que poderia ter acontecido. Bom, já falei também o final de Ogum. Na verdade, quando essa lenda aqui diz que mas Ogum
matou o filho e desceu louco. Ele recebe a notícia que Logum Edé, ao voltar para casa, morreu afogado em uma balsa de boi. Com a morte de Logum Edé, ele entra em desespero porque é o único amigo de verdade que gosta dele. Ele vai descer a cidade de Ireifé e para o fundo de um rio, onde ele sabe que supostamente Logum morreu afogado. Ele enfia 2 facões no chão e desaparece. Resta a dúvida: será que realmente o dito, como o africano fala, o chão abriu e Ogum desapareceu? Ou será que o próprio Ogum se jogou no rio tentando salvar o Logum, numa tentativa desesperada de salvar o único amigo, a única pessoa que ele criou e tinha verdadeiro carinho fraternal por Logum Edé? Bom, e será que isso é verdade? Será que Ogum realmente se lançou no rio na tentativa de salvar o Logum? Bom, isso é um fato a se pensar. A prova que Logum morreu afogado é que não se toca arô para Logum Edé, não se oferece carne de boi para Logum Edé e não se faz ato nenhum ligado que tenha boi para Logum Edé. E os filhos de Logum Edé, na sua grande maioria, têm euó de rio, euó de atravessar lugares longos em águas escuras. Isso também vai variar de pessoa para pessoa. Eu espero ter ajudado a vocês, ter tirado algumas dúvidas, né? Levando em consideração que o próximo vídeo que a gente vai lançar, a gente vai estar falando a respeito de Oxum, a mãe de Logum Edé. Vamos falar também sobre Oranian, para que vocês entendam, até chegar na grande cidade e a grande queda da cidade de Oió. Valeu, pessoal, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo. E não esqueça de dar o like se você gostou disso aqui. Passe para as pessoas que você conhece. Vamos bater 1000 inscritos e vamos liberar o vídeo Em Busca de Arirá. Esse você vai tomar como uma grande surpresa. Tudo que eu citei aqui está dentro da minha pesquisa. Você vai encontrar toda essa história no vídeo, na suposta Gênese Yorubá. Tudo baseado em pesquisas científicas, em artigos científicos. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. E não esqueça de dar o seu like aí. Valeu? Exu, mensageiro de lá, mensageiro de Fá, é Exu, Exu, mensageiro de lá, mensageiro de Fá, é Agoile, agoile, banda gira, gira aí, banda gira, gira aí.